Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu quero convidar você a refletir comigo no Evangelho de João, capítulo de número 1, versos de número 23, onde a palavra de Deus diz assim: Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema inauguração da era da honestidade da consciência. Um tema grande, mas que com certeza se torna necessário sua reflexão. Nós vamos observar que, iniciando-se o Evangelho de João, no seu capítulo 1, nós estaremos observando um outro João, não o Batista, falando quem era Jesus, nos falando que ele era o Verbo, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Vai também falar dele como a luz do mundo, a luz que brilharia em meio às trevas, que dissiparia as trevas. E nós vamos observar então aqui nesse relato do primeiro capítulo do Evangelho de João também, a respeito de um homem estranho, um homem que vivia no deserto, um homem que tinha roupas estranhas. Ele se vestia de peles de animais. E mais estranho ainda era a sua alimentação. Esse homem vivia alimentando-se de insetos e também era um homem que comia mel silvestre. E as atitudes desse homem, um homem que gritava no meio do deserto, um homem que não buscou a cidade para fazer a sua publicidade. Na verdade, esse homem, ele nem sequer fazia publicidade de si mesmo, mas ele estava fazendo a publicidade, ele estava anunciando alguém ao qual ele julgava não ser digno de desatar nem as sandálias dos pés. E é justamente esse homem que está agora inaugurando uma nova era, a era da honestidade da consciência. Porque quando são mandados alguns homens, é enviado a ele judeus que vão lhe perguntar quem era ele. E esses, por sinal, foram enviados pelos sacerdotes e pelos levitas. Nos dias os versos de número 19 a 22 desse mesmo capítulo, que este foi o testemunho desse João. E quando esses levitas e sacerdotes enviam esses judeus a ele, fazem uma pergunta: quem és tu? E ele confessa que não era o Cristo. E eles vão então aprofundar no seu questionamento. Então, quem és, pois? Tu és Elias? E ele vai dizer que não. És um profeta? Ele responde que não. E essa curiosidade, esse questionamento prossegue. Então nos declara: quem é você, para que nós possamos dar resposta àqueles que nos enviaram? Fala-nos quem é você, nos fala de você mesmo. E é interessante que quando nós ainda vamos observar os versos 24 a 27, nós vamos notar que essa pergunta ainda continua ecoando. Olha, percebam vocês que as pessoas que foram enviadas pelos fariseus, esses judeus, eles vão perguntar para ele: então, se você não é Elias, você não é o Cristo, você não é um profeta, por que você batiza? E o João, ele vai dizer que ele estava batizando com água. Mas ele vai afirmar que após ele viria aquele do qual ele não era digno de desatar as sandálias dos pés. E ele vai dizer também que esse que viria após ele batizaria com o Espírito Santo de Deus. Então vamos observar que esse homem que clamava, que gritava nos desertos, ele vai mexer com a consciência dessas pessoas, porque ele vai mostrar, em primeiro lugar, que o objetivo não era propagar a si mesmo, mas preparar o caminho daquele que viria. O contexto em que eu e você vivemos hoje não é muito diferente. Nós não estamos fazendo propaganda de nós mesmos nessa terra. Muitas vezes, eu e você seremos levados aos desertos da vida, a lugares áridos, para preparar o caminho
do nosso Deus, daquele que batizará as pessoas com o Espírito Santo, daquele que começará o trabalho mostrando a essas pessoas que hoje vivem em trevas, que ele as quer na luz. Preparar o caminho daquele que, sem dúvida alguma, é o Verbo, que no princípio era o Verbo que estava com Deus, o Verbo que é o próprio Deus, a palavra que fala, que muda, que dá um novo rumo, que dá uma nova consciência. É interessante que João, desde a sua infância, já profetizava seu pai Zacarias quando esse compôs um cântico. E Zacarias então afirma nos versos 76 a 79 do capítulo 1 de Lucas o seguinte: Tu, menino, serás chamado o profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à estranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas, na sombra da morte, e dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. Zacarias, então, seu pai, bem profetizou qual era a tarefa desse menino, desse moço que anos depois estaria nos desertos, que não era fazer uma propaganda de si mesmo, mas era, sem dúvida alguma, estar fazendo aquilo que de mais importante João poderia fazer, inaugurando a era da honestidade e da consciência. João morreu decapitado. Ele teve a sua cabeça numa bandeja, mas ele não vendeu a sua consciência. Ele preparou o caminho de Jesus. E que eu e você possamos preparar o caminho do nosso Deus, estar nos desertos da vida, anunciando Jesus para todos aqueles que ainda estão vivendo em trevas, daqueles que necessitam da luz, daqueles que precisam conhecer o Verbo vivo que desceu do céu. Que o Senhor, nosso Deus, use a minha vida e a sua vida poderosamente. Que essa inauguração da era da honestidade e da consciência possa continuar mexendo conosco, possa continuar nos incentivando a seguir firmes e seguir adiante, em nome de Jesus.